Oi, boa noite, gente. Se tiver alguém aí, tem alguém me vendo, tem alguém me assistindo, tem alguém me ouvindo. Se tiver, dá um oi aí, gente, para eu saber que tem alguém aí. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Desculpa a demora. Houve uns imprevistos aqui, por isso que eu demorei para entrar. Jorge Wallace, boa noite, Jorge. Maria Zuleide, boa noite, Maria. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Se estiver me ouvindo, quem puder aí dizer um oi, boa noite. Desculpa o atraso, gente. Me atrasei um pouquinho, mas cheguei. Pastora Fran, boa noite, pastora, graça e paz. Gente, tá dando pra ouvir? E aí, tá dando pra ouvir mesmo? Tá tudo bem? Tá, boa noite, tá. Ai, gente, não me deixe sozinhos aqui, não. Saudades também. Maria Silva, boa noite, Maria. Gente, eu me atrasei, eu tava em São Paulo, cheguei agora. Essa cara aqui de cansada. Tô indo pra São Paulo todos os dias visitar o marido. Tô indo porque ele tá precisando, né, de um pouquinho de atenção, ele tá muito sensível, ele tá muito carente. Então eu tento aí todos os dias estar indo ver ele, mas é muito corrido, é muito cansativo. Boa noite, tá, minha amiga, minha amiga do coração. A Tati, boa noite. Ai, gente, boa noite, obrigada por vocês estarem aí. A Neuza, a Neuzinha, boa noite, Neuza. Cláudio Araújo, Maria Inês Boni, a gente trabalhou juntas. Ângela Almeida. Gente, minha gata vai começar. Toda vez é a mesma história. Tá pegando fogo aqui o gato. Ai, só por Deus. Boa noite, Neuza. Cláudio Araújo. Boa noite, Cláudio. Ai, vocês estão escutando, né? Ela aqui de fundo. Cristal. Ô, gatinha, ela não pode me ver fazendo live porque ela quer dar um jeito de participar, gente. Pensa num bicho. Silvana Sancho Viana, boa noite. Carlos Roberto, boa noite, seu Carlos. Carlos é um cantor muito conhecido aí em Salto. Ai, gente, boa noite. Graça e paz. Muito bom a gente ter notícias boas, né? Cristal. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o bicho. Esse é o bicho que não para. Ela pega fogo e sobe de um sofá pro outro e passa pra cá. Ó, mordendo. Ó. Não é pra você me morder, sua cachorrinha. Sua cachorrinha. Ela é ruim. Então fica aí no chão. Pode parar. Ó que eu te dou uns tabefe. Ai, gente, é terrível, viu? Tá aqui tentando me morder. Calma aí, gente, tá difícil acalmar o leão aqui. Pera aí, só um minutinho. Ai, só por Deus, viu? Quando não é uma coisa, é outra. Então, gente, graças a Deus o Adriano tá bem. Eu visitei ele agora há pouco, uma equipe médica passou lá pra falar comigo, tinha vários médicos e eles estão gostando muito do resultado. Graças a Deus ele tá bem, ele tá se recuperando, tá evoluindo muito bem, os exames estão se estabilizando e na quarta-feira ele passa por mais uma cirurgia. Eu vou explicar para vocês resumidamente tudo o que aconteceu, ok? Por complicações do diabetes, quem conhece a gente sabe, o Adriano ele é há mais de 25 anos, ele é diabético, foi um diabetes aí juvenil, né? Que começou muito cedo na vida dele e trouxe grandes complicações pelo tempo, né, do diabetes na vida dele, complicações renais, complicações cardíacas, complicações nos olhos. O diabetes, todo mundo sabe que é uma doença que ela afeta muitas partes do corpo, né, principalmente os órgãos aí
coração, cérebro, rim e olhos. Esses são os 4 órgãos que o diabetes ele detona, né, com o passar do tempo. E o Adriano, infelizmente, ele teve que refazer todo o coração. Quem não conhece a nossa história, né, a história de vida dele, ele teve que refazer o coração dele todo. Ele tem 5 safenas, 2 mamárias, uma radial. Ele tinha ali 8 partes principais das artérias do coração muito comprometida, a mais de 90%. Um coração que funcionava 20%, hoje a gente sabe que está entre 35% e 45% de funcionamento. Os rins muito comprometidos, então tudo que acontece em relação ao coração, o rim sente muito. E ele contraiu uma bactéria muito resistente que ela acabou chegando até a corrente sanguínea, onde isso complicou muito. E ele teve que passar recentemente por uma amputação. Ele amputou ali 5 dedos mais ou menos abaixo do joelho. Foi uma amputação necessária, muito dolorida, né? Ninguém quer perder uma parte do corpo, ninguém quer ficar debilitado dessa maneira, né? Só quem é assim sabe do que eu tô falando. Odair Schiavone aí, ó, grande escritor da cidade de Salto. Grande abraço, viu, seu Odair? Seu Odair, ele é um homem incrível que desde criança ele passou por uma amputação também na perna e usou prótese por muitos e muitos anos. E hoje ele aposentou a prótese dele e ele anda ali com uma muleta, né? Ele não para, ele anda de cidade em cidade vendendo seus livros. É um grande homem, um grande exemplo aí para todos nós. Grande abraço, viu, seu Odair? Mas voltando ao assunto, depois que ele passou por essa cirurgia, foi uma cirurgia bem difícil, né? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Quero falar sobre equilíbrio emocional e nada mais cheio de credibilidade, como eu falei, como as pessoas que estão vivendo isso no momento. Eu falo porque eu e ele estamos vivendo. E é muito difícil, gente, não é fácil. A hora que ele me ligou, que foi decidido que a bactéria ela tava ali se alastrando pro corpo todo, e a hora que uma equipe médica te liga para falar que seu marido vai passar por uma amputação e tem que ser para ontem, porque ou ele amputava ou ele morreria. Então a gente não tivemos escolhas, né? Tem certos momentos da nossa vida que a gente vai passar que você não vai ter escolha. Ou você faz imediatamente ou você perde a vida. E com certeza o nosso corpo, ele é uma máquina incrível, o nosso cérebro é uma máquina incrível, que quando você se vê diante de uma situação dessa, que você está ali em perigo, quando você está como é que se diz, numa encruzilhada mesmo, sabe, onde você não vê saída, vai ser difícil, porque ele resistiu muito, mas você acaba cedendo, porque você prefere viver do que você ficar com uma perna. Foi isso que a gente viveu há uns quase 30 dias atrás. E uma equipe médica me ligou porque ele estava resistindo a princípio a assinar, ele não queria assinar. E o médico falou para mim: isso que eu quero que vocês entendam e que vocês tentem trazer para a mente de vocês os momentos de tensões que a gente viveu e a forma como a gente vence todos esses obstáculos, todas essas lutas que não são fáceis. E quando a equipe médica olhou para mim, não, eles me ligaram, né, porque eu tô aqui em Itu, eles estão lá em São Paulo. Quando a equipe médica me ligou e falou: olha, o Adriano precisa passar por uma cirurgia agora, a gente não tem tempo a perder, porque ou ele amputa a perna ou ele vai a óbito. E aí eles falaram que ele estava resistindo, passou uma equipe de uns 20 médicos para tentar convencê-lo. E eles falaram pra mim: se a gente não conseguir convencer, a gente vai ter que precisar que você venha aqui pra você assinar. Gente, se coloque no meu lugar. É muito, muito, muito difícil, porque é uma situação que você fala assim: meu Deus, como é que eu vou estar assinando por uma pessoa que tá totalmente consciente? Não sei como é que vai ser. Eu me lembro que eu peguei a minha bolsa, peguei a chave do carro e fui embora pra São Paulo. Pra mim, a princípio, tentar convencê-lo, né, de que seria o melhor para ele e que eu prefiro 1000 vezes um marido sem as 2 pernas do que não tê-lo ao meu lado. E a hora que eu cheguei no hospital, graças a Deus, eu não precisei convencê-lo de nada, ele já havia assinado. Ele chorava muito
porque não é só você assinar, tem todo um questionário para você estar respondendo ali. E os médicos já haviam conseguido convencê-lo de que seria a melhor saída, né? A amputação ali naquele momento era a melhor saída porque eles prezam pela vida. E conseguiram colocar isso na cabeça dele de que era o que ele tinha para fazer neste momento, era assinar mesmo. Eu me lembro que tinha um senhor internado ao lado dele e ele ficou ali, sabe, com os dedinhos cruzados, Adriano, sem poder falar isso pra ele. Adriano, assina, Adriano, assina. Ele me contando depois, ele falava assim, menina do céu, eu fiquei ali, sabe, por favor, Adriano, assina, todo mundo. Gente, pensa numa equipe médica de 20 médicos, tentando fazer com que você sobreviva, que você compreenda, porque tem muita vida pela frente ainda. Não é uma perna, uma falta de uma perna que vai te impossibilitar de viver. Não é, você pode ter certeza que não é. Ali é um recomeço de uma história, é um recomeço de uma chance de novo. E aí ele assinou, mas assim, nos primeiros dias a gente tentava, né, amenizar ali aquela dor dele. Ele não... Wilson Marques, graça e paz, Wilson. Graça e paz, amém. Nós somos eleitos, né? E aí eu tentava conversar com ele, tentava explicar para ele. Uma das coisas que eu mais tentei fazer nos primeiros dias, que eu até nem recomendo isso para ninguém, uma pessoa que está recém-amputada, não dá para você falar muita coisa, porque ela tá muito desiludida, muito desacreditada. Ela acha que... Acha não, naquele momento ali, que nem eu tenho essa certeza, você tá muito condicionado àquele ambiente hospitalar, você tá condicionado àquela situação, você tá recém-amputado. Ele olhava para a perna dele onde ela não mais estava ali e ele chorava muito, E eu tentava falar para ele que aqui fora existe um mundo de possibilidades esperando ele. Existe chances de uma prótese, existe chances de adaptação, porque o ser humano ele é incrível para se adaptar a qualquer situação. Gente, o ser humano é incrível. A gente não tem noção da mente poderosa que nós temos, que dá para todo tempo ela se nos beneficiar, ela está sempre a nosso favor de melhorias. Sabe, eu falo que Deus, quando fez a mente humana, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E Gislaine, boa noite, Gi. Patrícia Souza, gente, graças a paz, obrigada aí, viu, porque tá cheio de gente aí, que gostoso, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, daí aconteceu toda a cirurgia, ele foi lá pro quarto, só que nem tudo na vida é flores, né, nem tudo na vida parece que tá dando tudo certo. Infelizmente, tava cicatrizado não, estava costurado bonitinho ali, o coto, né, fala coto, né, quando você passa por uma amputação, onde foi tirado uma parte do teu corpo, e ele sofreu a primeira queda. Você pare para pensar, uma pessoa que está há 46 anos com as suas duas pernas e de repente em 10 dias ela não tem mais. É uma mudança muito grande de vida, gente. E até você se adaptar leva um pouco de tempo. E aí ele sofreu a primeira queda, ele estava fazendo fisioterapia. A enfermeira dele ali, ó, Nessa. Boa noite, Nessa. Essas meninas são anjos na nossa vida, são as enfermeiras do 7º andar que mimam ele, que cuidam muito bem dele. Hoje ele segue na UTI ainda, ele continua na UTI, mas ele fazendo a cirurgia na quarta-feira agora, eles acreditam que tudo correndo bem, ele vai pro quarto na quinta-feira. Ele vai lá com as meninas do 7º andar. Paulino Francisco, lá de Minas Gerais. Obrigada, seu Paulino, uma honra, viu, o senhor tá me ouvindo. Regivânia, graça e paz, amada. Ananda, outra enfermeira aqui, ó. Tá cheio das enfermeiras lá do Encore aqui, gente. Que delícia, que honra. Que honra vocês estarem aí me ouvindo. Adriano é guerreiro, vai superar, viu? Com certeza. Ele vai superar e logo, logo ele tá aí recebendo o amor de vocês, dessa maneira única como vocês tratam ele. Eu falo que elas mimam ele de um jeito que depois ele chega aqui na minha casa, pra mim, todo estragado. De tanto que elas mimam ele. Cláudia Giovana, boa noite. Rosa Berimbau. Ai, gente, que gostoso, tá cheio de gente hoje. Graça e paz, Dirce Basílio. Então, gente, mas aí voltando, daí ele sofreu a primeira queda, que foi na fisioterapia, um pequeno descuido, ele se desequilibrou, ele fala que ele esqueceu que ele não tinha a perna esquerda aí,
no chão, bateu o coto no chão, ali abriu, ali desfez todos os pontos, aí volta o Adriano pro centro cirúrgico novamente, Dino Sani, Graça e Paz, amado, Francilene Espina, Tiago Jorge, lá do Guarujá, Graça e Paz, amado, a Rê, Graça e Paz, Rê, Regina é minha parceira aí de Incor, quando ela consegue, ela vai comigo lá pra gente visitá-lo. Uma bênção na minha vida, tia Rê. Eduardo Paixão, olá, Eduardo. Ele também mima os alunos dele, verdade. Adriano, professor de enfermagem, para quem não sabe, ele mima os alunos, é verdade mesmo. Ronaldo Costa, meu grande amigo de Cabriúva. Ai, gente, que delícia essa live. Tânia Guerreiro, Graça e Paz, Nice Coutinho, Nilvo, Graça e Paz, gente. Benedito, Gilmar. Ai, que delícia, gente. Graças a Deus tá todo mundo aí. Mas então, gente, daí ele sofreu a primeira queda, daí ele teve que voltar pro centro cirúrgico novamente para refazer tudo que foi feito, e aí vem intubação, aí vem sedação, aí depois da cirurgia vem aí antibióticos, porque a gente sabe que quando abre, né, tem um risco ali de infecção. Aí ele volta para UTI de novo. Então eu falo que a gente dava um passo para frente e 3 para trás, né? Mas de tudo nessa vida a gente tem que tirar proveito, principalmente das coisas ruins, porque elas têm muito a nos ensinar. As quedas têm muito a nos ensinar. Mas aí, gente, ele volta pro centro cirúrgico, daí dá tudo certo, ele vai pro quarto de novo. Passado aí 7 dias, o Adriano tá de alta, me lembro como se fosse ontem, uma terça-feira. Ele vai tomar banho sozinho, essa mania que ele tem de querer, essa dependência de não incomodar as pessoas. Ele não quer incomodar, não quer dar trabalho. Ah, esse meu marido, sabe como é, né? Ele não queria incomodar as meninas. E aí ele me vai tomar banho sozinho e aí acontece a segunda queda. Pois é, daí é aquela correria, o coto abre de novo, todos os pontos de novo se dilaceram todos. Aí vem a equipe médica com aquela correria e aí leva o Adriano pro centro cirúrgico de novo. Pela terceira vez ele é entubado, ele é sedado, aí abre aquele ferimento de novo, limpa por dentro. E aí o que fizeram? Eles acharam talvez que pudesse ter chances de infecção nesse ferimento e eles deixam esse ferimento com um curativo provisório. Mas é um curativo que ele é único, ele vai ficar ali até o tempo dele, que é mais ou menos de 5 a 7 dias, agindo sem você tirar, e ele tem um dreno que fica ali sugando qualquer tipo de infecção que possa vir a aparecer. Foi isso que fizeram com ele. Então, hoje ele tá com esse curativo, né, porque a cirurgia foi semana passada, então tá prevista para ser retirado esse curativo e definitivamente pela terceira vez costurar. E aí, que nem eu falo pra ele, você vai ter que ser um garoto obediente daqui pra frente. Não tem outro jeito. Você vai ter que entender que você tem que ficar uns dias de fralda, você tem que ficar quietinho, deitado numa cama, até você se recuperar. Gente, eu falo tudo isso porque... E assim, nesse meio todo, tá? Existem as complicações que ele já tem, que ele não deixa de ser um paciente em estado muito crítico, porque que nem eu falo pra vocês, ele é um renal crônico, ele é um diabético, ele é um hipertenso, ele é um cardíaco. Então você para pra pensar, todas essas enfermidades, quando acontece um episódio desse, todo o corpo dele se desestabiliza. O rim piorou muito, a ponto de chegar perto de uma hemodiálise. O coração sentiu muito, que teve que receber ali umas medicações muito fortes, por exemplo, uma noradrenalina. Ele tava até hoje com a dobutamina, que são substâncias que fazem o coração se fortalecer naquele momento que o paciente está precisando, entendeu? Então tudo isso com 2 tipos de antibióticos fortíssimos para controlar qualquer tipo de infecção. E aí vem também, né, aquilo que eu quero falar com vocês hoje, o equilíbrio emocional, a parte emocional, ela é toda desestruturada, ela é toda abalada. Não tem como você permanecer com uma mente estável e tranquila diante de uma situação dessa, diante de um ambiente de UTI. A UTI que ele tá hoje tem 55 pacientes, vocês parem para imaginar. 55 pacientes, ele é o melhor de lá de dentro. Eu falei isso pra ele, você é o melhor daqui de dentro hoje. E assim, a maioria, acredito que 80% todos entubados, todos em situações muito delicadas. Óbito acontece muito, todos os dias.
vários ao dia. Eu, quando chego na frente do Incor, o que eu mais vejo é carro de funerária. Cada vez que eu chego ali na frente, tem uns 10 carros de funerária, juro. Eu não tô exagerando, gente. É um lugar que tem muita vida sendo recuperada, mas tem muita vida indo embora. E eu escutei uma vez que muito mais vidas se vão do que saem com vida de lá de dentro. Então é um ambiente muito difícil de você viver por dias. Ele que tá ali 1 mês e 15 dias tá indo, é muito difícil. Se você não tiver uma mente de Cristo, é muito difícil você não sair dali com grandes traumas. É muito complicado, muito complicado. E viver em graça é ter essa maturidade na fé. E uma maturidade na fé você só vai adquirir através das suas batalhas. É ali onde você vai amadurecer em graça, é ali que você vai ter a sua fé cada vez mais fortalecida. E é isso que eu falo pra vocês, que a gente tem que tirar proveito de tudo que a gente vive nessa vida. E dos momentos difíceis, dá pra você extrair muita coisa, muito aprendizado. Você consegue exercer a paciência, porque ali tem que ter muita paciência, não tem outro jeito, gente, não tem. Porque eu falo sempre vou repetir isso, o paciente de UTI, você acompanha ele por horas, não é dias, não. Por horas. Ora ele tá bem, daqui a pouco aquele bem já se torna num terrível pesadelo e tá tudo desestabilizado. Eu quando chego dentro da UTI, eu já começo a olhar as coisas, como é que tá a pressão dele tá mantendo 15, 16, porque tava 8, tava muito baixa. Então a primeira coisa que eu olho, tá com bomba de furosemida, tá com bomba de glicose, tá com dobutamina. Então, assim, essa é a minha rotina de UTI junto com ele, é chegar olhando tudo, chegar perguntando, e aí, enfermeira, como é que tá mantendo a glicemia? Tá 280, tá 250. Então, gente, essa é a minha realidade nesses últimos dias. E se você não tem uma mente equilibrada, é muito difícil. E se você também não viver situações que vão te obrigar a viver por fé, é nessa hora que a gente consegue distinguir e saber quem realmente vive por fé e quem vive por vista, sabe? Você chegar e uma equipe médica falar, olha, os rins tá cada vez pior, a gente já tá quase entrando em hemodiálise. Uma médica falou pra nós, né, há uns 2 meses atrás, Adriana, eu vou te explicar um ciclo que te espera. Pensa você ouvindo isso, gente. É um ciclo, o seu rim vai começar a parar, você vai entrar na máquina de hemodiálise, o seu coração, por ele ser muito debilitado, ele não vai aguentar e você vai morrer. Nós escutamos isso há 2 meses atrás, antes disso tudo acontecer. Você pega essas palavras, você ouve, né? Você entende e você para e pensa, né? Realmente é uma situação que pode acontecer, pode vir a acontecer. A gente não é também besta de falar que isso não pode acontecer. A gente tem que ter essa consciência de que pode acontecer. Mas eu creio que é nessa hora que a gente ativa a nossa fé, sabe? Difícil, muito, muito difícil. E agora eu deixei um pouquinho de falar sobre ele e vou falar sobre aquilo que diz em Filipenses 4:8. Todo aquele que ouve e pratica a minha palavra e a mente de Cristo é ativada, não tem por que ele não viver milagres. Filipenses 4:8, grave isso no coração de vocês. Todo aquele que ouve e pratica a minha palavra e a mente de Cristo é ativada nele, não tem por que ele não viver. Nós precisamos reconhecer que a presença de Deus se torna muito mais evidente na nossa vida, muito mais intensa em nossos dias de lutas, diante das nossas batalhas. É nessas horas que você consegue ver realmente, ver e sentir a presença de Deus na sua vida. É nesses dias, é nessas turbulências, nesses meios de vendavais. Como é que eu vou te explicar? Que a gente vai também descobrindo quem se junta com a gente e quem espalha. Lucas 11:23, ele diz assim:
Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu tive muito apoio de muita gente nesses últimos dias. Muita gente mesmo. Muita gente ali dispensando palavras de esperança para nós. De ânimo. Renata Souza, enfermeira dele lá do Incor, do 7º andar. Boa noite, Rê. Quinta-feira ele tá chegando aí, viu? Quinta-feira ele tá aí para vocês mimarem ele. E algumas situações a gente só vai entender que Deus, como é que eu vou te explicar? Ele nos fortalece de uma forma tão surreal, tão única, que mesmo que você queira não se levantar da cama, porque eu tive dias assim, mesmo que você não queira fazer o que você tem que fazer. Gente, eu troquei de emprego. Na primeira semana de troca de emprego, a Adriana adoeceu. E a primeira semana de emprego era um treinamento. Então vocês parem para imaginar um pouco o que eu vivi. Era um treinamento muito rigoroso, onde ali eram coisas que eu não conhecia e que eram importantes para mim estar vivendo no meu cotidiano ali do meu trabalho. E com ele no pensamento. Aí o que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de começar a gravar tudo que eu tava vendo ali. Falei, meu Deus, eu não tô com cabeça para conseguir entender nada disso agora. Aí eu gravava, chegava em casa, tentava olhar, assistir as minhas gravações ali para mim conseguir compreender. E eu trabalhava um dia 12 horas, das 6 da manhã às 18 horas da tarde, e no dia seguinte eu estava em São Paulo. Trabalhava de novo e no dia seguinte eu estava em São Paulo. Trabalhava de novo. E assim, as notícias cada vez mais difíceis, aquela semana de turbulência, de aprendizado, de treinamento, e aquela loucura de cirurgia, de amputação. Se você não tiver uma mente muito bem equilibrada, e você conseguir vencer ela, principalmente todos os dias, ou você pira. Ou você pira, ou você adoece. Das duas coisas, uma. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu tenho certeza que com você também acontece isso nos momentos difíceis você não consegue ver saída. Olha o Ditão aí, graça e paz, Ditão. Que saudade de você. Sidneia Souza. Ai, gente, eu prometo que eu não ia falar com ninguém pra mim não se me desestabilizar aqui e não esquecer as coisas. Quando aqueles momentos que a gente não consegue ver saída na nossa vida, até porque muitas vezes tudo nessa vida vai depender da gente mesmo para ter melhorias, né? Ângela Almeida, boa noite, Ângela. A nossa mente, ela é a nossa maior inimiga. Ela é traiçoeira. Eu costumo dizer que ela é um demônio nas nossas vidas. Como eu já cansei de dizer, demônio não um ser físico, demônio um adjetivo. Por que eu chamo de adjetivo? Porque a mente, no caso que eu estou me referindo a um demônio, ela tem essa facilidade de nos golpear, de nos enganar, de nos dar escape muitas vezes que não são corretos. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o meu desejo nesses dias aí de turbulência era ficar deitada na minha cama, assistindo um filme, comendo porcaria, comendo iFood, não ir trabalhar. Como que você vai levantar para trabalhar com uma mente dessa? Isso era o que eu queria para mim. Por quê? Porque é como se a nossa mente ela buscasse alternativas que viessem me saciar de alguma maneira, porque naquele momento a minha mente estava muito deprimida, a minha mente estava muito abalada. Então a gente chama isso de recompensas imediatas. Eu precisava de algo para recompensar aquilo que estava descompensado no momento, compreende? Eu queria achar situações que me fizessem bem emocionalmente. Eu não queria levantar para cozinhar para o meu filho, sendo que ele precisa do alimento, ele precisa comer. Eu não queria me levantar da cama, eu não queria tomar banho, eu não queria nada. Então, gente, é muito difícil você conseguir
se vencer todos os dias, vencer a sua mente, vencer as armadilhas que ela está ali naquele momento te propondo. A minha maior dificuldade era saber que eu tinha que levantar no dia seguinte para trabalhar. Eu não tinha contato com ele por telefone, porque ele ficava totalmente desligado, ele desligava o telefone, ele não respondia, porque ele estava numa situação tão abalado emocionalmente, tão debilitado, que ele não queria falar com ninguém, ele não me dava eu não sabia nem se ele estava vivo alguns dias, porque ele evitava o celular. E as nossas emoções, quando elas estão assim afloradas, ela tem esse poder de nos levar para aquilo que ainda é pior do que a gente está vivendo. Porque pare para pensar, cabe muita pior em tudo nessa vida. Se eu não levantasse para trabalhar, as coisas iam piorar, concorda? Muito ainda. Eu tinha que colocar isso na minha cabeça, eu preciso trabalhar, porque as coisas vão piorar muito se eu perder esse emprego. Eu preciso me levantar, eu preciso me alimentar. Teve um dia, gente, olha que coisa impressionante. Minha sogra, ela deve estar me assistindo aí. Graça e paz pela vida dela. Senhor, eu louvo todos os dias pela vida da minha sogra. Uma mãe pra mim, de verdade mesmo. E é incrível o poder que Deus tem, sabe? Na ausência de uns, Deus levanta outros. E a minha sogra é uma delas. Ela é incrível na minha vida. Essa mulher, enquanto eu não chego na minha casa, que eu aviso ela que eu cheguei, ela não sossega, ela não consegue descansar. E... ai, perdi os fios da meada. Ai, misericórdia. Francisco, boa noite, seu Francisco. Graça e paz. Eliane Esbriça, boa noite. Ai, esqueci o que eu tava falando. Ixi. Bom, quero dizer que diante dos momentos e de emoções negativas, a nossa mente, ela tem esse poder de fazer aquilo que é pior. Eu não queria nem tomar banho. Eu não queria comer. Eu não queria descansar, eu não queria trabalhar, eu só queria ficar ali olhando pro celular a hora que ele estivesse online para me ver como é que ele tava. E mesmo assim, ele chorava muito. Quando eu falava com ele no telefone, ele estava muito emocionalmente abalado, muito triste, né? Quem que vai estar feliz aí? Acabou de perder um membro do teu corpo, quem é que vai estar feliz? Fala pra mim, ninguém, né? E ele chorava muito. Mas foi a hora que você começa a colocar na balança a situação que você está vivendo, que cabe muita piora, e aquilo que você tem que fazer para você se melhorar, entende? Eu sabia que eu tinha que me melhorar, até porque ele dependia muito de mim, e eu precisava me levantar. Eu precisava ter uma noite de sono, porque na outra noite eu ia ter que trabalhar 12 horas. Trabalhar 12 horas, quem trabalha 12 horas sabe que não é fácil. Eu tinha que vencer todas essas emoções, eu tinha que vencer a tristeza, eu tinha que vencer a angústia, eu tinha que vencer o medo, muitas vezes raiva. Não vou falar pra você que eu não senti raiva, sentia. E o que minha mente fazia? O tempo todo ela queria buscar confortos imediatos. É isso que eu falo pra você, ela queria buscar saídas imediatas. E infelizmente tudo que nos traz conforto imediato não é bom. Não é bom. Eu descobri isso. São nas piores coisas nesses momentos. Eu queria encher a minha cara de Coca-Cola. Cheguei a tomar uma Coca-Cola 2 litros no dia, sozinha. Eu queria passar no McDonald's ali no drive-thru e pegar um Big Mac e ir comendo no caminho. Fiz isso por 2 vezes. Com batata frita, com tudo de porcaria que vocês podem imaginar. Eu ia o meu trajeto dirigindo e comendo até lá. Era uma forma que a minha mente ia ali de uma maneira muito ilusória, né? Achando que está fazendo o correto, achando que você está ali saciando aquele momento de angústia que você está vivendo, e você acha que você fazendo tudo ao contrário, você vai conseguir se melhorar. Mas a gente sabe que não. Eu me lembro que teve um dia, lembrei que eu estava falando. Eu esqueci de comer. E aí no meio da estrada ali, correndo para chegar logo para me visitar ele, e eu comecei a ver que a minha pressão estava caindo. Eu tive uma queda de pressão, inclusive muito brusca. Eu encostei o carro no acostamento e falei, meu Deus, o que está acontecendo?
Fechei o olho, tudo rodava, vendo estrela para tudo quanto é lado. E eu esqueci de comer. Daí eu falei, meu Deus, eu esqueci de comer. Eu tinha comido a noite anterior às 19 horas, isso era 3 horas da tarde, quase 4 horas da tarde. Quase 24 horas sem comer. Esqueci totalmente que existia comida na minha vida. Aí eu me lembro que eu cheguei na frente de um restaurante lá em São Paulo, que tinha um telefone. Eu parei na porta do restaurante, liguei pro restaurante, falei pro cara, eu preciso de uma marmita, por favor, o senhor tem como entregar dentro desse carro vermelho, tá parado bem aqui na frente? Gente, eu não sei nem se eu conseguia levantar de tão ruim que eu tava. Daí o rapaz foi até o carro e me entregou uma marmita, eu comi ali dentro e consegui me recuperar para mim conseguir ver ele. Então, são algumas situações que a nossa mente passa diante de umas lutas dessas. Gente, não é fácil, não. Ângela Araújo, Lídia Maria, boa noite, Lídia. E assim, eu me lembro que eu falava assim pra mim, Luciana, você tem que ser forte. Primeiro lugar pra você, segundo lugar pro seu marido e pra sua sogra, né? Ele tem uma mãe maravilhosa, mas ela já é uma senhora de idade, que já passou por tantas lutas na vida, ela tá bem cansadinha, ela sabe disso, eu falei isso pra ela hoje. Então, eu tinha que ser forte por 3. Sendo uma, eu tinha que ser forte para 3. E você sabe a frase que eu mais ouvi nesses últimos dias? Como você é forte. Foi o que eu mais escutei nesses últimos dias. Luciana, como você é forte. Mas, gente, não, eu não sou forte. O meu Deus me dá força, o meu Deus me fortalece. Não tenho força nenhuma. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Essa que é a verdade. O Adriano, guerreando ali para sobreviver dia após dia, também, eu falo isso para ele sempre. É Deus agindo nas suas fraquezas. Ele se fazendo força através das suas fraquezas. Porque quando nós achamos que nós somos fracos, né? O apóstolo Paulo diz isso, quando estou fraco é que estou forte. Por quê? Porque é na fraqueza que Deus vem e nos fortalece, né? É na fraqueza que a força dele vai se sobressair na nossa vida. Ângela Araújo, Deus é maravilhoso, Ele é mesmo. Vocês são instrumentos na mão do Senhor. Graça e paz, Érica, obrigada. Ai, gente do céu, não é fácil não, não é fácil não, mas quando eu vim conversando com a minha sogra hoje no caminho, né, falei, quando a gente olha pra trás e a gente vê todas as nossas batalhas que a gente já enfrentou, eu falava isso sempre pra ele, quando ele sofreu as 2 quedas, ele desanimou muito, por quê? Porque ele tava de alta, o dia que ele caiu no banheiro, ele estava de alta, gente, eu tava indo buscá-lo, pra imaginar, eu tinha tudo um negócio já planejado aqui na minha casa pra receber ele. Eu tinha encomendado algumas coisas pra gente comer. Pare pra pensar, tudo isso se desfazer, tudo isso sumir. E você não sabe o que vai ser dos próximos dias. Tava tudo pronto, era só eu ir buscá-lo. Daqui a pouco ele me liga chorando que ele caiu de novo pela 2ª vez. O mundo desabou na minha cabeça. Eu falo que nesses 40 e poucos dias aí de internação, nesse dia eu desabei. A gente tem um grupo de WhatsApp dos nossos amigos, são uns 30 e poucos amigos que a gente tem. Graças a Deus a gente tem muitos amigos. E eu mandei um áudio no grupo chorando mesmo. Chorando. Não dava nem pra entender o que eu tava falando. Eu falei, porque assim, a decepção, sabe? A frustração de você estar com tudo pronto. Eu comprei tapete antiderrapante pra ele chegar, limpei minha casa pra recebê-lo. E de repente você escuta uma notícia que você tá voltando para trás. Aquilo que estava ali a um passo de acontecer, um passo que você desce à frente, você retrocede 3 passos para trás. A gente volta na estaca zero de novo, volta para o centro cirúrgico de novo, refaz tudo que foi feito. Não é fácil. Não é fácil. Aí eu falo que nesse dia eu fiquei bem desestabilizada, bem emocionalmente abalada, muito mesmo. E o que eu tava falando mesmo? Como a gente tem feito, eu e o Adriano, pra gente vencer a nossa mente.
primeiro lugar, eu tinha que colocar na minha cabeça que eu precisava dormir, eu precisava de uma noite de sono, porque eu tinha que trabalhar um emprego novo, que estava ali passando por treinamentos, ainda eu precisava daquele emprego, que nem eu falo, cabe muita piora em tudo nessa vida. Alimentação, eu não podia jamais esquecer de comer, não podia esquecer de me alimentar. Eu fiz uma listagem daquilo que eu tinha que fazer. Minha vontade era só comer porcaria, açúcar principalmente, Coca-Cola, era disso que eu estava vivendo. O nosso cérebro, com certeza, a gente agindo dessa maneira, sem estar cumprindo todos esses requisitos aí, ele vai ter uma grande piora, concorda? Qualquer pessoa sabe disso, não precisa ser muito inteligente, muito estudado para saber disso. Isso vai nos levar ainda a buscar mais compensações, porque o nosso cérebro ele nunca se sacia. Sempre ele vai estar querendo buscar mais conforto imediato, e aí por diante. E é uma forma que eu falo assim, você tá no fundo do poço já, concorda? E você continua cavando. É um perigo grande, porque você já tá totalmente complicada na situação, está totalmente debilitada. E é a hora que a gente precisa exercer em nós algo que chama domínio próprio. A Bíblia diz sobre domínio próprio. Você tem que ter esse autocontrole de saber dizer não àquilo que vai te prejudicar. Ter maturidade na hora da dificuldade. É quase impossível. Gente, com certeza isso tudo que eu falei aqui agora é quase impossível. Mas a gente tem que estar se policiando nisso. Não tem outro jeito. Ou então você vai adoecer junto. Você pare para pensar. Se era o momento de eu estar doente junto com ele, não. Não é, até porque o Adriano ele me espera na visita todos os dias. Fazem 3 dias que eu estou indo em São Paulo, seguido visitá-lo. Corro para São Paulo, volto para casa. Tô assim, lá e cá. Mas eu sei o quanto ele precisa do meu apoio, o quanto ele precisa das minhas palavras, quanto eu preciso estar relembrando ele das promessas, né? Daquilo que Deus nos prometeu e que Ele há de cumprir, cada uma delas. É isso, gente. É isso. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu sei que logo ele tá em casa. Quero dizer para vocês que problemas a gente sempre vai ter. Sempre. Esse aqui não vai ser o primeiro nem o último. Nem a queda, nem as quedas na nossa vida, não vai ser a última, pode ter certeza que pode ser que venha acontecer mais quedas. O ser humano está propício a isso, né? Enquanto viver, a gente vai sofrer turbulências, a gente vai sofrer enfermidades, ninguém é de ferro, ninguém está livre de ficar enfermo, nunca. Doenças graves, doenças que as pessoas são desenganadas. Quantas e quantas pessoas naquela UTI tá ali só ligada por aparelho? Eu vejo isso todo dia. Tá só ligada nos aparelhos e a qualquer momento pode partir. A gente sabe disso, são situações que não depende nem da pessoa. Ela tá ali em off. O corpo precisava reagir, mas infelizmente não reage. É muito difícil, é muito difícil. Eu entro naquela UTI, eu consigo olhar assim, não tem como, né? Você, quando entra, você tem uma visão geral de todos ali. Você já entra olhando para a carinha de cada um, para a situação de cada um, você automaticamente olha e fala assim, poxa vida, aquele ali tá bem ruinzinho, né? Aquele ali tá mais ou menos. Aí você olha, você fala, você olha já pedindo a Deus, Senhor, entra com a tua provisão. Mas Ele faz o que Ele quer, né? Não é uma ordem nossa que vai fazer com que a situação mude. Cansei de dizer isso, não é uma oração de horas que vai fazer com que a situação mude. Não depende nada do ser humano, nada, nada, nada. Eu falei pra ele assim esses dias, tudo que estão fazendo aqui por você é lindo. Toda a medicação que está sendo usada, medicações caras, drogas potentes, disposição de médicos, de enfermeiros, um cuidado
lindo de se ver, incrível. Uma prontidão ali de cada ser humano para tentar ajudar, para tentar salvar uma vida. Mas, se ele não quiser, nada disso vale a pena, nada disso vai funcionar. Se Deus não quiser, não é nem o querer, é aquilo que já foi pré-determinado. Se não chegou a sua hora, você vai conseguir sair dessa, mas se chegou a sua hora, esquece. Não existe remédio no mundo que vai te curar. Não existe. Se o final dos seus dias está ali, você vai viver o final dos seus dias ali. Tinha uma senhora que eu vi ela um dia antes, ela tá bem próximo dele. E ela estava sentadinha, conversando com a filha. Horas conversando ali. Naquela mesma noite, que foi a noite de ontem, ela veio a falecer. Eu falei pra ele, mas como ela faleceu se ela estava ótima sentada? Daí ele falou, explicou pra mim, ele falou assim, viu, 1 hora antes de falecer ela fez xixi, ela conversou, ela falou, ela agradeceu. E aí foi passar por um procedimento, parou e foi embora. Isso é vida, gente, isso é vida. Isso é vida. Pode ser uma complicação cardíaca, pode ser um câncer. De alguma coisa a gente vai ter que morrer. De alguma coisa a gente vai ter que deixar esse mundo. Ninguém vai ficar para a eternidade. E a nossa hora vai chegar também. Independente se vai ser através de uma doença grave, de uma doença feia, de uma batida de carro, de um avião cair na sua cabeça. Não tem como você driblar a morte. Não tem como. Ela vai chegar para todos nós. E graças a Deus, porque senão você imagina você viver eternamente aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, a eternidade não é aqui não. Eu falo que a gente não foi feito para durar pouco. A gente foi feito para durar no mínimo 100 anos. Eu acredito nisso. Eu quero viver 100 anos. Mas a gente vai partir um dia. Se é com 100 anos, não sei. Mas que a gente vai ter que deixar esse corpo físico, né? Vamos ter que deixar. E vamos ter que ir embora para a eternidade, onde é o nosso lugar. Nós somos espíritos revestidos de carne que está aqui para viver experiências terrenas e não o contrário. Falei para Adriano também, que a gente viveu esses dias, que vai ter momentos na nossa vida onde vai estar eu, você e Deus. E vai ter momentos, falei para ele, que vai estar você e Deus. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Sabiam? Vai ter momentos que vai estar você sozinha, você e Deus. Ele me explicou como foi a experiência dele chegando na UTI para passar pela amputação. Vou relatar isso para vocês porque eu acho importante. Agressivo um pouco, tá? Mas é importante que vocês saibam como funciona. Eu não sabia, fiquei sabendo através dele, ele me contou. Quando prepararam o centro cirúrgico para levar ele chega lá no centro cirúrgico, em jejum, né, de horas, 10 horas, 12 horas de jejum, às vezes até mais. Ó, ele tá aí, ó, te amo. Te amo também, meu guerreiro. Ele me contando, gente, eu não contive as minhas lágrimas. Você começa a se pôr no lugar da pessoa. Ele falou assim pra mim, quando eu cheguei no centro cirúrgico, primeira coisa, a maca que te colocam é um negocinho estreito, só cabe você, mais nada, só cabe seu corpo, você fica ali meio que quase caindo. E aí eles passam um cinto aqui perto da sua cintura pra te prender. Olha isso, gente, coloque seu psicológico pra funcionar e se coloque no lugar. Depois eles amarram os teus 2 braços. Com o próprio lençol, eles fazem um emaranhado ali no braço que passa no meio da maca, das grades da maca, e coloca esse lençol debaixo de você. Ou seja, você está totalmente imobilizado, você está totalmente preso naquela situação. Isso a pessoa 100% consciente e 100% acordada, tá? Você não está sedado, você está acordado. Você está vendo e vivendo tudo isso. Você está ali sozinho, você e Deus. Porque as pessoas que estão ali ao seu redor, os médicos não vão, né, te falar nada, vão só agir conforme eles têm que agir. Se coloque um pouco no lugar. E que nem eu falei pra ele assim, tá, eles fazem todo esse processo e eles não vão fazer cócega nos seus pés. Eles vão amputar a sua perna. E você tem essa consciência que eles vão fazer isso. Depois eles vêm e te sedam e aí você desliga e você não vê nada. Quando você acorda, como aconteceu, ele voltando da cirurgia, ele pergunta, né, o que aconteceu esses dias, ele me perguntando,
E aí? Em que parte minha perna tá? Aonde foi amputado? Que altura? Gente, se coloque no lugar de uma mente dessa. Eu não contive as lágrimas ouvindo tudo isso. Eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, Rodrigo, eu morreria aí? Eu falei pra ele, eu morreria aí mesmo. Não precisava ir mais adiante, não. Ali mesmo já era o fim da minha vida. A hora que me amarrasse, eu já ia morrer. Ali pra mim já ia ser o fim. Aí você fala, gente, se não é Deus que fortalece um homem desse, é o quê? O ser humano não tem força. Eu não tô falando só dele, não. Tô falando num contexto geral. Pessoas que passam por isso, pessoas que recebem um diagnóstico onde estão desenganadas, que tem que levar os últimos dias de vida ali como se nada tivesse acontecido. Quantas pessoas não fazem isso, querem estar ali no leito da família, poxa vida, o médico dá esse diagnóstico para você e te dá o prazo de validade, olha, eu tenho 30 dias. O que eu vou fazer em 30 dias de vida? E a mente da pessoa tem que se reorganizar para fazer o quê? Para tentar viver o melhor e ainda pensar nos familiares, passar força para os familiares, mostrando que você está forte. Então não deixe por último para fazer aquilo que a gente dá para fazer hoje, aquilo que a gente tem tempo hoje. Se for uma caminhada num parque, caminhe. Você não sabe se você vai ter suas pernas amanhã. Se for para você encontrar familiares, tente encontrá-los. Tente encontrá-los, se preocupar, sabe? Com o próximo, ligar. Eu falo isso porque eu tenho família. Ó, não ligam nem pra saber se eu tô viva, nem pra saber nem se meu marido sobreviveu. É isso, gente, não é fácil não. Não é fácil não. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas façam isso, quanto vocês puderem, vivam os seus dias melhores, aproveite o dia de hoje, trabalhe, vai procurar um emprego, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão deprimidos porque não conseguem arrumar emprego, desiste não, gente, sabe, levanta cedo, vocês têm as duas pernas, vai atrás, vai em busca de um emprego, vai em busca de melhorias para sua vida, melhoras na saúde, vai fazer uma caminhada, vai se alimentar melhor. Dá para melhorar a vida, gente. Cabe muita piora, mas cabe muita melhora também. Eu escutava umas ladainhas de algumas pessoas dizendo para mim que tava com problema, sabe? Não tô menosprezando o problema de ninguém, não. Mas eu, naquele momento, eu falava assim, meu Deus, eu não falei isso pra pessoa. Eu falei, mas eu tô vivendo um problema. Eu tô com um marido recém-amputado, eu moro numa casa que não é adaptada para um cara que vai voltar para minha casa sem uma perna. Isso é um problema. Eu preciso estar ali o tempo todo, né, incentivando, dando palavras de ânimo para ele, mesmo que eu esteja em dúvida de como vai ser os meus próximos dias. Mas eu preciso estar ali encorajando ele. Eu falava todo dia, Adriano, existe prótese. A gente vai fazer um fortalecimento nessa outra perna que sobrou. Pelo amor de Deus, a gente vai se levantar, você vai andar com muito mais autonomia. Você não vai precisar de bengala, né? Futuramente você vai tomar as rédeas mesmo do seu corpo e você vai se levantar, você vai conseguir andar com autoridade, você vai conseguir andar com segurança. Existe muita melhora, gente. Dá pra melhorar em tudo nessa vida. Tudo nessa vida dá pra melhorar. Dá pra piorar, mas dá pra melhorar também. E assim, o meu único medo, eu cheguei a falar isso para um médico no telefone, doutor, não desiste do Adriano. Não desiste do Adriano. Isso ele falou também para a doutora Yáscara, que visitou ele ontem. Ele falou assim para ela, doutora, achei que você tivesse me abandonado. Gente, sabe o que ela falou para ele? Eu vou com você até o fim. Eu nunca vou te abandonar. Eu vou com você até o fim. A doutora que fez a amputação, doutora Su, uma chinesa, gente, a coisa mais linda, um doce de ser humano, que Deus tirou lá da China, para viver aqui e para fazer esse trabalho que ela faz. É um trabalho difícil, ela tem que amputar a perna de um paciente, ela chora junto, ela passava a mão no rosto dele ali até a anestesia começar a fazer efeito. Gente, são seres humanos evoluídos, isso que é evolução na humanidade. É médicos que estão ali não só cumprindo
uma carga horária de trabalho. São médicos que têm coração, que têm humanidade mesmo, sabe, aflorada dentro deles. Que tá ali para cuidar, para fazer o melhor. A gente viveu e a gente vive isso. Dr. Matheus, que é o médico que me liga para passar informação quando uma cirurgia termina. Gente, se você visse aquele homem falando no telefone, falando em Deus, um cara que é totalmente instruído cientificamente, falando que graças a Deus nós conseguimos deixar o nível de amputação o menos possível para ele conseguir colocar uma prótese. São médicos que pensam exatamente no próximo, que pensam ali no bem-estar do paciente pós-operatório, pós-amputação, que ele vai conseguir ter uma vida normal, uma vida digna de levantar para trabalhar. O meu marido quer hoje se levantar para ele ir trabalhar, não é mais nada além disso. Ele quer voltar a dar aula nos hospitais para os alunos dele estão aí esperando ele voltar. Ele quer voltar a cantar, é para trabalhar que ele quer. E aí você vê gente por aí muito menos, né? Com as duas pernas, com os dois braços, vivendo uma vida tanto faz, tanto fez. Mais uma vez, eu tenho a honra de ser esposa do Adriano Alquimia. Mais uma vez, ele está se levantando. Mais uma vez ele está se vencendo. Vocês viram a foto que eu postei hoje, ele fazendo na fisioterapia, né? Naquele dia da fisioterapia foi o dia que ele teve uma queda. Não, no dia seguinte ele teve a queda. Nós fomos feitos com grande chance de cair. Sempre, qualquer ser humano está suscetível a cair. Mas levantar é uma das maiores glórias que Deus nos deu. A gente se pôr em pé e a gente se levantar e vamos embora. Eu falava pra ele, viu, caiu. Que ele chorava muito, porque vem os arrependimentos. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não segurei? Por que eu não fiz tal coisa, viu? Falei pra ele, deixa as coisas pra trás que ficam. Ficou pro dia o dia anterior, a queda foi no dia anterior, é daqui pra frente. Vamos colocar o nosso foco daqui pra frente. Agora é focar em voltar pra cirurgia de novo, reestruturar essa perna e vamos embora. E pode ser que nem seja só essas duas quedas, pode ser que venham mais. Mas a gente cai pra pegar impulso pra gente se levantar de novo. Tem que ser assim. Tem que ser assim, até o dia que a gente cair, foi, né? Mas enquanto a gente tem vida, enquanto a gente tem esse fôlego de vida aqui, a gente não vai desistir. E eu falo pra ele todos os dias, você me promete que você não vai desistir, mesmo que tudo esteja difícil. Aí ele olha pra mim, prometo. E essa promessa que um fez pro outro, a gente não vai desistir um do outro. Ele fica falando, né, como ele tá muito frágil, você não vai me abandonar? Eu falo, viu, como é que eu vou te abandonar depois de tudo que eu passo com você? Você é louco? Não, você não deve bater bem na cabeça, né? Noites sem dormir, sem se alimentar direito. É, dona Clemilde. É, mas o Adriano, ele faz tudo direitinho. Ele é bem obediente. Ele toma toda a medicação, ele faz tudo certinho. Ele faz tudo certinho, graças a Deus. Ai, gente, não é fácil, não. Não é fácil, mas quem disse que seria fácil, né? Ah, Renata, não chora não. E logo vocês vão ver grandes cenas aí dele na fisioterapia, ele se preparando para prótese. E aí logo logo ele tá andando. Se Deus quiser, vocês vão ver esse guerreiro em pé mais uma vez. Eu já vi ele quase morto por várias vezes, mas não era chegada a hora dele, então é isso. Olha, Jesaías lá do Japão. Ó, Rodrigo, como a gente tá importante. Lá do Japão. Esse rapaz tem sido muito usado por Deus na palavra da graça. Parabéns, Jesaías. Um orgulho mesmo de ver os seus vídeos, as suas publicações. Glória a Deus que essa graça venha invadir o Japão de uma forma sobrenatural. Tirando todo esse legalismo que existe aí em torno do mundo inteiro, né? Beleza, vai lá, depois você volta. Ai, gente, é isso. Falei demais já, minhas bochechas começam a doer aqui, assim, ó.
Neide Silva, amo vocês. Ai, Neide, obrigada. Neide assistiu o nosso casamento ao vivo lá, né, Neide? Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora do meu marido estar em casa, não vejo a hora. Nós somos um corpo, na verdade, né, Jesaías? Um auxiliando o outro, um ensinando o outro. Gente, que legal. Essa foi a live que mais teve gente, viu? Olha, glória a Deus por cada vida. Quero deixar um recado para vocês. Quando vocês não sentirem vontade de fazer nada, saiba que nada depende da sua vontade. Você tem que vencer e você ir enfrentando, hora após hora, se vencendo. Ah, não quero levantar da cama. Você vai levantar. Vai sem vontade mesmo, mas você vai levantar. Vanilda, amo muito vocês. Obrigada, amada. Obrigada. A Nery Alves. Obrigada, Nery, lá de Santo André. A Rita, boa noite, Rita. Boa noite. Obrigada por estar aí assistindo, viu? Olha, é verdade. Eu lembro quando tudo começou e Deus colocou vocês de repente diante da minha telinha. É assim que Deus faz, né? A gente, mesmo Jesaías estando lá no Japão, do outro lado do mundo, ele fez com que a gente se conhecesse. Deus é bom o tempo todo, é. E você sabe que uma das coisas que eu mais admiro no Adriano é ele estar glorificando a Deus. Que nem hoje a equipe médica passou, vários médicos tiraram umas drogas que ele tava lá, falaram, ó, não precisa mais. O rim melhorou, vamos diminuir essa furosemida aí porque o rim tá melhor. Vamos tirar essa dobutamina aí porque o coração também já se restabeleceu. Aí ele olha assim pra mim, glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom. Gente, aquilo que eu falo, não tem droga que traga de volta uma pessoa quando Deus dá por determinado o fim dos dias dela. Não tem. Quantos ricos e ricos já partiram dessa e não teve dinheiro que pagasse, não tem dinheiro que te compre ânimo. Não existe ânimo, não vende em prateleira de mercado, não. Não, tá aqui dentro, ó. A força, a garra, a vontade de vencer, a determinação é daqui pra fora. É daqui que vai vir, aqui que tá o controle de todas as emoções. Eu falo porque eu vivi esses dias, essa turbulência de emoções, essa montanha russa de emoções. Ora o cara tá tendo alta, ora tá voltando pro centro cirúrgico péssimo, quase desfalecendo. Então, é Deus que fortalece. É Ele com o seu poder, operando em cada uma das nossas fraquezas. É isso aí, seu Capitão Dias. Marcha para sempre, para frente, isso mesmo. A Lê, oi Lê, minha amiga lá de Piedade, que saudade, Lê. Ai, jamais desistir, gente. Desistir é uma palavra que não tem que estar no vocabulário de ninguém. Tá desenganado, tá com diagnóstico contrário, viu? Desiste não, desiste não. Vai se vencendo até o último dia, até a hora que não der mais. Mas vai se vencendo hora a hora. Jesaías, vai perder o emprego, você vai ver. Então vai lá trabalhar. Obrigada, marido, obrigada. Ele perguntava pra mim de manhã, você tá bem? Eu falava assim, se você tá bem, eu tô ótima. Se você tá bem, eu tô ótima. Edson Moraes, desistir nunca, nunca, retroceder jamais. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. É verdade, gente. Ai, ai, é isso aí. Vou ficando por aqui, que amanhã eu levanto cedo, entre 6 horas da manhã, saio só 18 horas. Que nós venhamos a ser prósperos emocionalmente. Prosperidade emocional é isso. É você conseguir guardar sua mente dos ataques que ela mesma cria muitas vezes. Sabe? Dos dardos que é lançado sobre ela o tempo todo. Querendo te desanimar. Querendo fazer com que você retroceda. Querendo fazer com que você adoeça. Sendo que você precisa ser forte para você ajudar quem está nesse momento debilitado precisando de você. Você tem que ser forte, não só para você, mas para aqueles que estão ao redor ali que precisam de você. Tati, minha amiga, Letícia,
Então é isso, gente. Prometam para vocês mesmos, em primeiro lugar, que vocês não vão desistir. Seja lá a batalha que for, seja a dificuldade que for, seja o diagnóstico que for, seja a enfermidade que for, tudo se tem jeito. Perdeu uma perna? Fica tranquilo. Eu teve um cara que falou isso pra mim. Ele perdeu as 2 pernas e hoje ele é um fisioterapeuta conhecidíssimo. Ele foi no programa do Luciano Huck. Gente, esse cara tá me dando um suporte por WhatsApp, sabe? Ele me manda áudio, ele me pergunta, sem eu estar pagando nada. Ele falou assim pra mim: Luciana, você nem precisa fazer a prótese comigo. Vai me usando, vai tirando de mim, extraindo o que você quiser, tirando as suas dúvidas. Ele chama Dourado Life. Ele tem uma clínica de prótese, ele fabrica prótese aqui em São Paulo. E ele tá esperando a gente lá. Então, eu tenho recebido esse suporte dele, sabe? Tirando minhas dúvidas. Ele fala assim: se eu pudesse falar para um recém-amputado, curta esse momento. Gente, a hora que eu escutei isso, curta esse momento, porque esse momento é único na sua vida. Você não vai perder uma perna várias vezes, você vai perder no máximo 2 vezes. Então, curta esse momento. Eu olhei assim, pensei, vai, curta esse momento? Ele falou assim: tem que curtir, porque vai passar muito rápido. Aí você vai olhar para trás, vai falar: nossa, como eu me desesperei. Olha como é que eu tô hoje, eu tô com as minhas 2 pernas. O cara faz cada coisa com as 2 pernas. Ele é muito atleta, ele carrega não sei quantos... Ele faz musculação, não sei quantos quilos de peso nas 2 pernas dele, que é de ferro. Eu fico assim, olhando para aquilo, eu falo: meu Deus, meu marido vai estar com uma perna dessa e ele vai andar, ele vai subir escada, ele vai entrar no mar. Gente, vocês viram quando a gente foi pro mar, teve que encher de plástico, de mais não sei o que, para ele conseguir entrar no mar. Não vai precisar, ele vai ter uma perna que ele vai entrar em piscina, ele vai entrar em mar. E a gente tem tantos planos, a gente tem navio para fazer esse ano, viu? Gente do céu, a gente tem muita coisa para viver. Então é isso que a gente tem que se apegar. Eu preciso realizar meus sonhos e é do lado do meu marido. Não é sem ele, não. Independente do que aconteça, eu quero estar com ele para me realizar cada um dos meus sonhos, porque eu tenho muitos sonhos. Amém, Lídia, obrigada. Amém, Renata, mas na sua também, viu? Deus não faz acepção de filhos, não. Ele trata todos iguais da mesma maneira, viu? Ele fortalece todos eles. Às vezes a gente que se não dá conta da força que a gente tem. Kátia Risse, obrigada, Kátia, por todo o apoio. Kátia Risse é demais. Ela tá sempre aí perguntando como é que ele tá. Gente, é isso. As próximas cenas, os próximos capítulos vão ser essa que vocês vão cansar de ver no meu Facebook e nas minhas redes sociais. Esse homem fazendo fisioterapia e se preparando para colocar prótese, e andando e levantando e segundo ele vai se inscrever na maratona da São Silvestre. Final agora de 2023. Ai, meu Deus do céu, viu? Só tenho para dizer para vocês que Deus é bom. Deus mais uma vez nos proporcionando a chance de continuar vivendo um do lado do outro, fazendo o bem, né? A palavra diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero esse eu faço. Mas isso porque você não tem o controle das emoções. E quando a gente tem uma mente de Cristo, a gente tem que pensar e agir como ele pensava e como ele agia, né? A gente vai continuar aí fazendo bem, vamos continuar com o nosso brechó que a gente faz todo ano, com a nossa festa de Natal. A gente tem muito para fazer nessa vida. Eu creio que esse seja um dos motivos também que Deus não nos tira repentinamente desse mundo, né? A gente tem que estar sempre acrescentando aí, viver para fazer o bem. E é isso. Nós somos abençoados já com todas as sortes de bênção, é por isso que nós abençoamos. Ai, gente, minha bochecha tá doendo, é sério. Marido, beijo, viu? Amo você. Amanhã eu não consigo te ver, mas depois no dia seguinte eu tô aí. Gente, obrigada, viu? Tá, a gente também te ama, viu? Obrigada, gente. Kátia Risse, beijo. E a próxima live vai ser junto com ele. Aqui na minha casa, junto com ele. Vocês vão ver como é que tá. E ele tá cheio de história pra contar.
Quero mais uma vez, gente, agradecer a Deus por aquele lugar, pelo Encore existir nas nossas vidas. Que lugar abençoado, que lugar abençoado. Eu canso de dizer também que ali é um lugar, quando eu chego lá para visitá-lo na UTI, que tá cheio de gente ali de familiares para visitar, e às vezes eu vejo uns familiares chorando, um bem apreensivo, eu falo, viu, fica assim não, aqui os caras trazem de volta, aqui só vai mesmo se tiver que ir, mas os caras trazem de volta, se não chegou a hora, os caras trazem de volta. Eu falei isso ontem para um casal que tava lá. Eu não vou desistir de você nunca, seu bocó. Você acha mesmo, passando tudo que eu passo, vou chegar no fim da caminhada, agora eu vou desistir? Ah, capaz mesmo. Luiz Carlos Domingos. Ai, gente, é isso. Não desistam não, viu? De nada. Nada. Obrigada, gente. Ó, o Eduardo Paixão tá perguntando quando vai ser a próxima live. Vai ser com ele. Então, a cirurgia vai ser quarta-feira agora. Eu creio que vai dar tudo certo. Aí, na quinta-feira, eu creio que ele vai pro quarto. Tô falando por fé, tá? Porque aqui é só por fé. A gente vive por fé, não por aquilo que a gente vê. Então, na quarta-feira a cirurgia, na quinta-feira ele vai pro quarto. Ele vai ficar mais uns 3, 4 dias. Vamos colocar 4 dias. Daqui uns 10 dias, a próxima live. Ai, ai, ai. Não sei se você falou, Gislaine Aparecida, bom descanso. Obrigada, Gi. Gente, obrigado, viu? Obrigado aí por me suportarem até agora. Obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo, obrigado. Marido, amo você, viu? Amo você muito. Beijo, gente. Tchau. Beijo, obrigado, obrigado mesmo. Amém, amém. Ó o Ronaldo lá de Cabriúva. Beijo, Rô. Eu preciso ir no seu restaurante comer pizza e parmegiana. Aguenta aí, deixa o marido se recuperar. Deixa os médicos escutar isso. A Mari, beijo, Mari. Obrigada. Ai, gente, deixa eu ir embora. Cláudia, Giovana. Tchau, gente, obrigado. Mari Gomes. Beijo, Mari. Amém. Próxima live junto com o marido. Cheio de história para contar, de incentivo principalmente, porque agora ele tem respaldo para falar. Vocês fiquem espertos, gente. Ele não vai aguentar a gente fazendo corpo mole perto dele, não, viu? Agora o homem vai ficar mais crítico, pior do que ele já era. Vai ficar um pouco mais crítica do que ele já era. Ai, meu Deus do céu. Se ele vê uma pessoa pedindo esmola aí, ó, com as duas pernas, vai escutar. Vai escutar. Melhor nem pedir, até evitar de pedir. Gente, beijo. Beijo, obrigada.